por que utilizar resistores em paralelo e como a gente vai calcular essa resistência em paralelo. Esse é o objetivo desse vídeo, então já fica aqui comigo para a gente entender toda a parte teórica por trás das equações que envolvem esse assunto. Bom, pessoal, está aqui o nosso esquemazinho elétrico para a gente entender como vamos utilizar as equações e por que a gente faz a associação, quais são as vantagens de associar resistores em paralelo. Então, para começar, primeiro, qual é a ideia? É a gente pegar o seguinte, a gente tem um conjunto de resistores, tá? Por exemplo, pode ser 3, 2, 5, 10, enfim, vários resistores que vão estar associados em paralelo. E a gente vai trocar esses três carinhas por apenas um resistor, que vai fazer exatamente o mesmo papel desses três. E quando eu digo o mesmo papel, eu estou falando de consumir energia, ou seja, de potência elétrica. Então, a gente vai trocar esses caras por apenas um e ele vai garantir a mesma potência que esses três carinhas estão consumindo aqui do meu circuito elétrico. Esse é o objetivo, tá bom? Professor, e por que a gente faz essa troca ali então? Bom, existem vantagens em fazer essa troca de vários resistores por apenas um. Já a gente vai ver por quê, mas para começar a ideia, por exemplo, você está construindo um circuito elétrico, ele pode ficar muito grande e aí você quer economizar espaço. Ou, por exemplo, você não tem um valor preciso ali de um resistor e você pode fazer associações para chegar naquele valor mais preciso. Tá? Já eu mostro quais são as vantagens matematicamente aqui para a gente ver. Então, o que é que vai fazer? Aqui é o seguinte, cara. A gente tem uma fonte de energia fornecendo energia elétrica para o circuito. Tá? Vamos olhar primeiro esse circuito do lado esquerdo. E aqui ele funciona da seguinte forma. A nossa fonte de energia ela cria uma diferença de potencial elétrico, ou seja, um desnível de energia entre esses pontos aqui, A e B, tá? Então, isso vai funcionar o seguinte, a gente tem um potencial maior em um ponto da bateria, um potencial menor. Pode olhar aqui naquelas pilhazinhas do controle remoto da sua casa, você tem um mais e um menos. Significa que no ponto mais tem mais energia, mais potencial elétrico, para as cargazinhas levarem para os equipamentos usarem, depois ela chega num ponto de menor energia. E aí vai ser o seguinte, ó, o potencial que tem maior energia, a gente conectou todo ele aqui, ó, nesse fio em vermelho. Então, tudo isso que está em vermelho é um fio que tem um potencial elétrico maior desse circuito. Nesse ponto que eu chamei de A, ele tem mais energia elétrica para as cargazinhas levarem. E esse do outro lado aqui, ó, a gente conectou no ponto B, que é o ponto de menor energia, menor potencial elétrico do circuito. E todos eles estão conectados assim. Então perceba o seguinte, logo de cara, numa associação em paralelo, a gente percebe que a diferença de potencial entre aqueles pontos A e B, aqui, ó, vai existir uma diferença de potencial. Então, ó, a diferença de energia entre os pontos A e B, a diferença de potencial elétrico, ela é dada pela diferença entre os pontos A e B, entre o potencial elétrico maior, menos o potencial elétrico menor. Está aqui. A gente chama de DDP, diferença de potencial elétrico. Nas pilhazinhas lá do controle remoto, ela mede 1,5 volts, tá? E aí, cara, considerando as cargas dos portadores elétricos positivos, a gente vai ter o seguinte, eles vão sempre querer sair do maior potencial, ó, e caminhar em direção ao menor potencial elétrico, ou seja, as cargazinhas elétricas, elas vão sair do ponto A e vão chegar no ponto B da bateria aqui, ó. Como assim, professor? Ela funciona da seguinte forma, ó. As cargazinhas vão passar pela nossa fonte, pegar a energia elétrica e vão levar para o circuito para os resistores utilizar. Parte dela eles gastam lá nos resistores e aí ela volta de novo para a bateria para pegar mais energia e continuar esse movimento. Então aqui a gente tem uma corrente elétrica que sai da fonte, que eu vou chamar de I total. Cargas elétricas se movimentando é o que a gente define como corrente elétrica. Então essa corrente elétrica total sai do maior potencial elétrico em direção ao menor potencial elétrico, considerando os portadores positivos, tá legal? E aí, ó, quando elas chegam nesse ponto aqui, elas podem, percebam, elas têm três caminhos possíveis. Parte dessa corrente elétrica vai vir pelo resistor R1
e vai voltar para o circuito, que eu vou chamar essa corrente de I1. É a corrente elétrica que passa pelo resistor R1. Também parte dessa corrente vai passar pelo resistor R2. Está aqui, ó. Eu vou chamar de I2. E parte dessa corrente vai passar pelo resistor R3. Eu vou chamar de corrente I3. Tranquilo? Então, a gente tem as correntes I1, I2 e I3 passando por cada um dos resistores. E aí, a gente lembra da lei de Kirchhoff das correntes, cara. Toda corrente elétrica que chega em um ponto, ou seja, em um nó, tá aqui, ó, isso daqui é um nó. Toda corrente elétrica que chega em um nó, ela vai ser igual à soma, ou melhor, a soma das correntes elétricas que chegam em um nó, ela tem que ser igual à soma das correntes elétricas que saem daquele nó. Então, se a gente equacionar aqui esse ponto, esse nó, a gente vai ter o seguinte: quem é a corrente elétrica que está chegando nesse nó? Percebam que é a corrente total. Então, a corrente total está chegando naquele nó. Ela vai ser igual à soma das correntes elétricas que estão saindo daquele nó. Quem é que sai daquele nó? As correntes I1, I2 e I3. Aqui, ó, I1 mais I2 mais I3. Isso é o que a gente chama de LKC, Lei de Kirchhoff das correntes. Isso daqui tem muito a ver com a conservação da carga elétrica. A carga elétrica ela não é destruída, ela apenas se rearranja ali, né? Se organiza, se distribui ali pelos resistores, mas ela se conserva. Tranquilo? Beleza, professor, de boas. Bom, professor, então o senhor está me dizendo o seguinte, que existe então uma diferença de potencial entre os pontos A e B, um desnível de energia, e percebam, todos os resistores R1, R2 e R3, eles estão conectados exatamente entre os pontos A, ó, uma perninha deles estão no lado A, e a outra perninha do resistor está no ponto B. Então, significa dizer que todos esses resistores, ó, eles vão estar submetidos à mesma diferença de potencial elétrico, cara, entre aqueles pontos. E aí a gente tem a primeira característica da associação de resistores em paralelo. Todos os resistores possuem a mesma DDP, cara. Olha que louco. A diferença de potencial elétrico no resistor R1 ela é igual à diferença de potencial elétrico no resistor R2, que é igual à diferença de potencial elétrico no resistor R3. Que nesse caso a gente está dizendo que é o desnível de energia entre o ponto A e B. Olha que legal, cara. A primeira característica importante do circuito em paralelo. Todos os resistores, ou melhor, todos os elementos que estão conectados entre os pontos A e B, eles vão estar submetidos ou vão sentir o mesmo desnível de energia, a mesma diferença de potencial elétrico. De boas? Tranquilo. Bom, então a gente pode aplicar aqui, ó, para cada resistor, a primeira lei de Ohm. Tá? O que é que diz a primeira lei de Ohm, cara? Vocês lembram? É o seguinte. A primeira lei de Ohm diz para mim a relação entre tensão e corrente elétrica e resistor. Tá? Então, ó, a tensão elétrica em um resistor, a diferença de potencial elétrico em um resistor, ela é dada pelo produto da resistência vezes a corrente que passa por aquele resistor. E daqui, ó, eu posso saber então que a corrente elétrica ela é dada pela tensão elétrica, a DDP no resistor, pelo valor de sua resistência. Tá aqui, cara. De boas? Por que eu vou fazer isso, professor? Porque eu vou transformar essas correntes elétricas em função das resistências, I1, I2 e I3. Olha que legal. Vou usar essa equação da LKC. A corrente elétrica total ela vai ser igual à corrente elétrica I1. Bom, a corrente elétrica I1 ela está passando pelo resistor R1. Então, é eu pegar a DDP que está nele e dividir pelo resistor R1. Então, I1 é eu pegar a tensão elétrica que está naquele resistor e dividir pelo valor dele. Assim como para R2, a corrente que passa no resistor R2 é a diferença de potencial dividido por R2, mais para o R3, a diferença de potencial entre os pontos dividido pelo resistor R3. E se eu tivesse mais resistores, ia fazendo essa continha. Como
todos têm a mesma DDP, eu posso colocar essa tensão, essa diferença de potencial entre os pontos A e B em evidência. Então, a corrente elétrica total, ó, ela vai ser o seguinte: 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que multiplica a diferença de potencial entre os pontos A e B. De boas? Guarda aqui essa equaçãozinha, que ela vai ser bem interessante para a gente. Então, o que é que a gente pode tirar daqui, cara? Primeira característica do circuito em paralelo. As tensões elétricas que os equipamentos, que nos casos os resistores, vão estar sentindo a diferença de potencial elétrica para ambos são o mesmo. Tá aqui, ó. Todos têm a mesma DDP aplicada entre eles. E as correntes elétricas que passam por eles são diferentes. E aí a gente já pode ter a ideia seguinte: se esse carinha aqui, ó, parar de funcionar, os outros dois funcionam normalmente, tá? Se esse daqui parar, os outros funcionam. Se esse parar, os outros funcionam. Se esses dois desligarem, esse daqui funciona. Então já dá para perceber aqui que a nossa casa ela vai ter instalações elétricas de forma paralela, porque eu tenho lâmpadas independentes, né? Imagina aí, eu desligar uma lâmpada na sala e desligar todo o restante da casa. Não pode, né? Então, isso daqui já é uma característica do circuito paralelo. Os caminhos ou os elementos, eles têm correntes independentes um do outro. Tranquilo? Beleza, professor, de boa. Só até aqui eu entendi. Então, paramos nessa relaçãozinha aqui. E aí a gente vai para o outro circuito. Bom, como eu disse a vocês, a ideia é trocar esses 3 resistores por apenas um resistor que vai fazer o papel deles 3 aqui, que vai consumir a mesma quantidade de potência elétrica que esses 3 carinhas. Então, bora lá. Vai surgir novamente aqui, ó, para esse circuito, uma corrente elétrica que vai circular por esse caminho. Ó. A corrente elétrica vai passar pelo resistor, vai voltar para o ponto de menor energia, vai pegar a energia lá da fonte e vai sair levando essa energia para o resistor. Esse resistor que a gente está chamando aqui, quando faz essa troca, é chamado de resistor equivalente, porque o resistor equivale à mesma quantidade de potência daqueles outros. Então, eu posso vir aqui e dizer, ó, que a diferença de potencial entre os pontos A e B está aqui, ó, essa DDP entre esses dois pontos se mantém, e a corrente elétrica, cara, eu quero que seja a mesma. Corrente elétrica total é a mesma, porque eu não posso alterar nem a tensão, nem a corrente elétrica, porque aí eu mudaria a potência. Lembra, potência elétrica é tensão vezes corrente. Então, eu não posso alterar nem essa corrente, ela tem que ser a mesma que essa, nem essa DDP da fonte pode mudar. Para que isso daqui, para que a potência elétrica que esse resistor equivalente vá utilizar seja a mesma. Então, eu posso chegar aqui e aplicar a primeira lei de Ohm. A tensão elétrica entre os pontos A e B, que é a que está aqui no resistor, a gente tem esse fiozinho aqui, ó, conectado ao positivo da nossa bateria, que é o ponto A, e aqui o negativo conectado na outra perninha da bateria, que é o ponto B. Então, a mesma tensão da fonte está no resistor. Então, tem a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao resistor equivalente, que multiplica a corrente total. Daqui eu posso tirar que a corrente elétrica total, quando eu faço essa troca pelo equivalente, é 1 sobre o resistor equivalente, né? Estou passando dividindo, e multiplica a diferença de potencial elétrico. Cara, legal. Olha que legal isso daqui, velho. Essa corrente não mudou, é a mesma. A tensão elétrica também não mudou, é a mesma. Como isso é uma igualdade, isso que está aqui tem que ser igual a isso que está aqui, velho. É uma igualdade matemática. Então, chegamos na equação. Para calcular um resistor equivalente, tá? Para vários resistores equivalentes, a equação que a gente vai usar é o seguinte. A equação é essa daqui. O inverso do resistor equivalente, ele é igual ao inverso da soma dos resistores que estão associados. 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R2, 1 sobre R3, cara.
E aí, se tivesse mais resistores, eu ia fazendo essa soma até chegar em N resistores, cara. Está aqui a associação que a gente vai utilizar para fazer aí as nossas continhas. É essa equação que a gente utiliza para fazer as continhas de associação de resistores em paralelo. Legal? Então, bora lá. Por que utilizar diversos fatores, né? Eu posso estar pensando em diminuir um circuito elétrico, eu posso estar pensando em chegar em um valor de resistência ali que eu quero utilizar, ou eu posso estar pensando aqui, ó, na independência dos elementos que estão conectados, tá? Então, o motivo de utilizar resistências equivalentes, resistores em paralelo, é essa. Quais são as vantagens, professor? Ora, eu tenho resistores com correntes elétricas independentes, ou seja, o funcionamento deles são independentes. Se eu tirar o resistor R1, R2 e R3 vai funcionar tranquilamente. Essa é uma vantagem. Qual é a característica que a gente tem aqui, professor? A tensão elétrica neles vão ser a mesma. Se um tem 6 volts, uma DDP de 6 volts, todos os outros que estão conectados em paralelo com ele também vai ter esses 6 volts ali junto com eles, tá bom? E a corrente elétrica que passa por cada um é diferente, é independente uma da outra. Tranquilo? E como é que eu calculo, então? Eu calculo fazendo essa continha para N resistores. 10, 20, 30, 100, enfim, vários resistores aí. Então, trocamos esses 3 caras por apenas um e vai fazer o papel que é equivalente àquele horror de resistores. Ah, professor, mas essa continha aí é muito complicada, eu posso errar isso daqui facilmente. Verdade. Por isso que a gente tem 2 casos particulares. Primeiro, o primeiro caso particular é quando a gente tem 2 resistores, tá? 2 resistores. E aí, professor, como é que eu faço quando eu tenho só 2 resistores? Se vocês fizerem essa continha para 2 resistores, o resistor equivalente, o valor dele é uma continha que a gente chama de produto por soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Lembrando que a unidade de resistência é o ohm. Então, para 2 resistores, eu vou fazer esse produto pela soma dos valores deles. E aí, cara, eu tenho o valor do resistor equivalente. Como assim, professor? Se eu tivesse apenas 2 resistores aqui, ó, R1 e R2, eu ia fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E o valor eu ia colocar aqui, ó, como resistor equivalente. Eu ia trocar eles dois por apenas um que tem aquela continha. Legal? E o outro caso, o segundo caso particular, o segundo caso é quando a gente tem todos os resistores iguais. Eita, e aqui é que fica fácil, velho. Aqui fica fácil demais. Quando todos os resistores são iguais, sei lá, tem 1000 resistores associados ali em paralelos e eles todos têm 100 ohms, eu vou fazer a seguinte conta. O resistor equivalente, ele vai ser o valor de um desses resistores dividido por N, onde esse N é a quantidade de resistores, tá? A quantidade de resistores. Olha que legal, né? Ficou mais simples agora de funcionar, né? Então, a gente já sabe aqui funcionar. Professor, tem outra característica importante, então, na associação de resistores em paralelo? Tem. Percebam aqui, ó, que eu estou... N é um valor grande, por exemplo, né? Eu tenho 10 resistores, 20 resistores. Eu estou sempre fazendo essa continha aqui, ó, onde o denominador está dando um valor grande. Isso me diz o seguinte, cara. A resistência equivalente, ela sempre vai ser, quando for associada em paralelo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que o menor resistor. Ou seja, quando eu faço essa resistência equivalente, eu estou diminuindo a resistência entre os pontos A e B. Então, a associação de resistores em paralelo, ele sempre vai me dar um retorno de um valor menor do que o menor resistor que eu tenho ali no circuito. Tranquilo? Então tá aqui, ó, características, DDP iguais, correntes diferentes, né? Resistência diminui, e aqui a gente tem as equações tiradas matematicamente, aplicando as leis de Kirchhoff, né? E a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, aqui fazendo uma análise dos circuitos para a gente chegar nessas equações. Legal, né, cara? Então, ó, agora é praticar, né? A gente tem 3 casos aqui para usar. Esse daqui a gente
às vezes descarta, não usa muito, não é muito interessante, mas esse primeiro caso e esse segundo aparece muito em circuitos elétricos para a gente utilizar. É até mais simples de fazer conta com eles, não é não? Bom, pessoal, é isso aí, né? Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, deixa sua curtida, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para a gente divulgar esse conhecimento. E é claro, se ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, só escrever aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. No mais, por hoje é isso. Nos vemos na nossa próxima aula.